Oi! Bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal. Gente, hoje eu quero iniciar, com vocês este vlog, mas eu já iniciei o livro, que é A Inconveniente Loja de Conveniência. Já estou lendo esse livro, eu estou na página 51 já, então já estou um pouquinho adiantada na leitura, mas não tanto, eu só li isso aqui, né? Então eu já queria logo iniciar o vlog de leitura com vocês, porque já faz uns dias que eu estou adiando. Eu comecei esse livro, eu acho que tem mais de 2 semanas, só que eu tinha lido pouquíssimas páginas, eu tinha lido umas 13 páginas e parado porque tanta coisa aconteceu. O mês de agosto, assim, foi extremamente turbulento, aí setembro veio, assim, um pouquinho mais calmo, só que aí eu fiquei doente. Aí depois que eu me recuperei, passei acho que uma semana ou duas, fiquei doente de novo. Então, assim, meio que deu pra notar até que tá um pouco louco, assim, né? As questões das postagens, dos vídeos, dos conteúdos, eu não tô conseguindo manter uma constância. Mas, né, nossos planos são sempre os melhores, né? A gente planeja tudo direitinho, mas as coisas são como tem que ser, né? Então, acabou que eu parei essa leitura. Eu falei tudo isso pra dizer que eu parei a leitura. Não tinha dado continuidade a ela, mas aí, graças a Deus, as coisas estão se organizando, eu já voltei a ler o livro. E, assim, o que eu posso dizer é que esse livro, com certeza, não sei se ele vai ter um teor de tristeza. Porque, assim, o que fala a história desse livro? Em A Conveniente Loja de Conveniência, nós vamos acompanhar, né, a história de um morador de rua que vai encontrar ali a bolsa de uma senhora, da senhora... Eu não tô me lembrando do nome da senhorinha. A senhora Ion, eu leio Ion, não sei se é assim. Ela é uma senhorinha, uma antiga professora de história, que acaba perdendo a sua bolsa, né, no momento que ela tá fazendo uma viagem ali, ela tá no metrô. E aí quando ela já tá indo, já tá dentro do metrô e tal, ela já tá dentro do trem, ela nota que tá faltando a bolsa dela e ela não consegue se lembrar onde tá. Porque também ela tá começando a sentir os sintomas, pelo que eu pude entender, de demência, né, de Alzheimer e tal. E aí ela não se lembra onde tá, o que aconteceu. E aí ela fica já desesperada, tipo, porque a bolsa dela, né, a bolsa dela tem os documentos dela, o dinheiro dela, tudo que ela precisa. E aí o telefone dela acaba tocando porque o telefone não estava na bolsa. E uma pessoa fala ao telefone que encontrou a bolsa dela, que tá esperando ela na estação. E ela desce do trem, ela acaba voltando, desce, pega um trem voltando e vai encontrar essa pessoa. E quando chega lá, ela se depara com um morador de rua. E esse morador de rua, né, pegou a bolsa dela no momento que ela ia chegando. Outros caras que também, outras pessoas que também moram na rua queriam roubar dele. E ele brigou com essas pessoas e tudo mais pra poder salvar a bolsinha, né, dessa senhora. E aí ele entrega pra ela. E no momento dessa entrega, né, ela vai se sentir também na obrigação de fazer algo por ele. E aí ela dá dinheiro pra ele, mas algumas coisas vão acontecendo e depois ela vai dar alimento pra ele. E enfim, eles acabam criando uma relação, né? Ficando mais próximo. Não foi só aquele momento de tipo, ele entregou a bolsa e foi embora, sabe? Então, tem um pouco disso, né? A gente vê também um pouco do preconceito com as pessoas, os moradores de rua que estão em condições desumanas, né? Que não tem ali um lar, não tem não tem uma família, não tem o alimento. Então, essa foi a primeira parte, né? Como eu mostrei, eu tô na página 51, aí já tá indo pra um segundo momento. Então, eu acho que eu vou fazer esse vídeo com spoiler, tá? Pra poder conversar com vocês mais abertamente, né? Sobre essa história. Meu celular tá descarregando agora, então eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto pra falar melhor com vocês sobre o que eu tô achando, dar mais detalhes, né, sobre também o decorrer dessa história e o que vai acontecer nesse próximo capítulo, né, pressupondo o que vai acontecer por conta do desfecho do anterior. E a gente vai começando mais, tá? Mas não sei quanto tempo vai durar esse vlog, mas é isto, estamos aí, né, na missão de ler este livrinho, que é um pouquinho mais grosso, né, do que o livro anterior. O livro anterior foi este aqui, né, Meus Dias na Livraria Morizaki. Então, inclusive, se você ainda não leu, leia este livro. Vou deixar linkado aqui nos cards, caso você queira conferir, né, o blog de leitura, onde eu compartilho um pouco sobre a minha experiência, né, falo um pouco do livro também, sem spoiler nesse caso. E esse aqui, ó, é um livro super fininho, tá?
Então você consegue ler super rápido. Esse daqui é um pouquinho maior, mas a leitura flui muito bem também. Então depois eu volto pra falar melhor com vocês com mais calma, porque agora eu tô acelerada com medo do celular descarregar. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então já chega dando um like, se inscreve no canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue também. O link tá aqui na descrição. E vamos para mais um vlog de leitura. Olha o que chegou aqui. Minha estante. Pra ser mais exata, a minha primeira estante, porque eu nunca tive, né, enfim, uma estante. Então essa vai ser a minha primeira estante, eu tô super animada pra montar ela, mas a gente ainda não montou, enfim, não vai montar agora, talvez monte esse final de semana, porque a gente quer dar uma organizada aqui no escritório barra quarto de hóspedes, porque tem que dar uma pintada, né, tipo, já carimbei ali a parede com a cadeira, enfim, tem que dar uma organizada. E eu tô super animada para montar, porque, enfim, né, eu guardo os meus livros ali naquela prateleira, que é a do cenário, né, vocês já estão acostumados. Tem alguns aqui também em cima da mesa. Aqueles ali são pra mamãe, que estão aqui nessa pilinha. Ela pediu alguns livros, aí eu vou levar esses livros pra ela, porque ela também é leitora. E eu tenho alguns livros aqui na sala, né? No móvel da sala. Então, tenho esses livros aqui, que são variados, mas eu coloquei mais alguns box, né? Tem 3 boxes aqui. E aqueles 2 ali, né? Aquelas 2 prateleiras ali. E esse box aqui, que é do meu esposo. Então, assim, eu estou super animada. Por quê? Porque eu vou pegar todos esses livros. Ah, ainda tem ali, né? Tem uma pilhinha bem ali. Então, eu vou pegar todos esses livros e colocar num lugar só. Então, assim, estou super animada para montar essa estante. Gente, vocês estão pegando um ângulo diferente? Eu tô aqui lavando a louça e aí eu pensei, vou ligar a câmera pra já falar com o pessoal sobre o livro. Eu espero que dê pra ouvir porque vocês estão na janela e aí fica ventando, eu não sei se vai dar alguma interferência no áudio, eu espero que não. Mas eu queria já conversar com vocês sobre o livro porque eu tô um pouco mais do que a metade. Eu tô na página 142. Eu queria já comentar, né, o que eu tenho achado. É um livro que vai trazer, como eu falei no início, um personagem que ele estava em situação de rua. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas ele estava em situação de rua, encontrou uma senhorinha, né, encontrou a bolsa dela, na realidade. E a partir dessa bolsa que ele encontrou, que ele fez de tudo para devolver para ela, as coisas na vida dele vão mudando. Só que eu tive a sensação que não era só ele, sabe, que precisava de ajuda, mas todas as pessoas que aparecem no caminho dele são pessoas que ele acaba ajudando também, sabe? Por quê? Quando a senhora encontrou ele de certo modo tocou, né, no coração dela por conta da atitude dele, por conta da honestidade dele, e ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa por ele para ajudar, né? E aí foi por aí que as coisas começaram a caminhar. Depois, quando ela leva ele para a loja de conveniência dela, para dar o alimento para ele, né, oferecer uma marmita e tudo mais, ele também tem acesso, ele também conversa com a funcionária de lá. E de cara, assim, todas as pessoas que viam ele já tinham um preconceito, porque já julgavam ele pelo fato dele ser uma pessoa em situação de rua, né, de ser um morador de rua, então já julgavam ele, dizendo que ele poderia fazer algum mal, poderia roubar. Então, assim, as pessoas já tinham um preconceito, né, em relação a ele. E também julgavam muito o fato dele não saber se comunicar muito bem, dele gaguejar, enfim, né? Faziam todo o pré-julgamento. Só que aí, a senhorinha, ela insistiu nele. Ela viu muito mais nele do que as outras pessoas estavam conseguindo ver. Também, com a ajuda, ele acabou também se transformando.
Porque o fato da gagueira, por exemplo, era porque ele não se comunicava muito, ele não usava muito as cordas vocais. E aí, por isso, de certo modo, como elas não eram exercitadas, ele foi desenvolvendo uma gagueira, né? Mas que com o tempo, ele ali interagindo com as pessoas, conversando, ele voltou, né? A se comunicar. Não tá 100% ainda, mas tá bem melhor do que antes. E aí, teve um funcionário que precisou sair, né? A conveniência funciona 24 horas, então é uma pessoa de manhã, uma tarde e uma pegando o turno da noite. Aí o funcionário da noite acabou precisando sair, ele foi para um outro emprego, por isso ficou ali uma vaga, né? E aí, como ele estava ali disponível, a senhorinha que ajudou ele, né? E a dona da bolsa, viu que ele poderia assumir, ela tinha a confiança de que ele poderia assumir a loja à noite, ela deu essa oportunidade pra ele. Aí a menina que ele viu pela manhã, que já tinha julgado ele e tudo mais, foi a pessoa que a dona da conveniência pediu pra fazer, pra ajudar ele, pra passar todas as informações, ensinar tudo direitinho pra ele, ensinar as questões do sistema, as questões do atendimento, os valores das coisas. E ela tinha, assim, tipo, muita resistência em relação a ele, porque ela julgava demais, ela achava que ele ia se rebelar, que ele ia mostrar quem ele era. Ela achava que ele iria roubar a loja, iria fazer mal pra elas. Assim, sabe? Um negócio bem... Só que com o tempo, quando ela começou a dar o treinamento pra ele, né? Ela começou bem de mau gosto mesmo, assim. Mas com o tempo ela começou a perceber que ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Uma pessoa que... Muito conhecimento que eu falo em questões da vida mesmo, de vivência, uma pessoa sábia, sabe? E aí, com o tempo, quando ela foi ensinando pra ele, ela também percebeu que ele aprendia muito rápido as coisas, ele era muito ágil, né, em pegar as informações. Algumas ele até vacilava um pouco, mas de modo geral ele aprendia tudo muito rápido. Muito metódico também, muito dedicado. E aí a visão dela em relação a ele já começou a mudar, a se transformar, né? E aí, conforme também as coisas foram passando, ele também acabou ajudando ela, dando conselhos para ela, né? Porque ela meio que se sentia um pouco perdida, se sentia um pouco sem saber o que fazer em relação à vida profissional dela. E aí ele deu um conselho para ela criar um canal no YouTube, ensinando as pessoas a utilizarem o sistema da loja, né? Que é como se fosse uma franquia. E aí várias outras conveniências utilizam também esse mesmo sistema. Aí ele deu essa ideia para ela porque ele falou que ela ensinava muito bem. E aí, a partir desse momento, ela ficou meio assim e tal, mas ela, né, aderiu à ideia dele e fez um canal no YouTube e ensinando as pessoas. E a partir desse momento, ela também acabou conseguindo uma nova oportunidade de emprego. Então, assim, ele acabou ajudando a ela também, né? A senhorinha, ele acabou ajudando, chegando como um funcionário, né? Pra auxiliar ela e ajudando também na questão da bolsa. A ela, ele ajudou dando um direcionamento, ajudando ela a encontrar um caminho, um norte, né? Pra vida dela. Depois disso, veio a outra funcionária, que trabalha à tarde, que já é uma senhora. Ela tem um filho que saiu do emprego e tá meio perdido também, não tá dedicando a estudar, a procurar uma outra oportunidade, meio que tá se entregando, tá ficando na casa da mãe e se tornando um peso para a própria mãe. Ela acaba também tendo a mesma visão que a outra personagem tinha, né, em relação a ele, e ela acaba tendo uma visão ainda mais preconceituosa, porque ela não tem uma visão muito boa em relação aos homens, né? O esposo dela abandonou ela, foi embora, e o filho não tá, sabe, não tá fazendo o papel dele, não tá fazendo a parte dele também. Não quer evoluir, tá passando por alguns problemas e se entregando, e ela meio que vai carregando todos esses problemas nas costas. Então ela já tinha realmente uma visão assim, já muito mais preconceituosa do que a outra. Só que aí ele também vai ajudar ela, dando conselhos para ela em relação ao que ela tem que fazer com o filho, sabe? E aí isso é muito legal porque você vê que ele tá
estava em situação de rua, sim, ele estava passando por dificuldades, sim. Ele foi ajudado pela senhorinha, foi, mas ele também está ajudando as pessoas, né? Da forma como ele pode, ele também ajuda, ele é muito prestativo. Ele ajuda também um cliente que está passando por algumas situações também relacionadas à família e ao emprego dele. Ele acaba dando alguns conselhos, aí de primeira o cliente fica meio assim, fica chateado, não quer voltar lá, mas ele insiste. Sempre que o cliente vai dar, ele insiste em dar os mesmos conselhos e ajudar de alguma forma esse cliente. E no fim de tudo, assim, ele sempre consegue ajudar, sabe? De uma forma muito simples, sem fazer muito esforço. Ele só dá um conselho, entendeu? Ele diz o que a pessoa tem que fazer e mostra toda a sabedoria dele ali, sabe? Ele dá de bom grado a quem quiser escutar e quem quiser ouvir e fazer o que ele tá dizendo e segue a vida dele, sabe? E no fim sempre acaba dando certo. E aí a gente volta para uma questão que essa questão do preconceito, sabe? É muito forte porque não só pelo fato dele ser morador de rua, né, que eles têm um preconceito muito grande quanto a isso, mas por conta que ele estava na rua, ele não tinha como se cuidar. É óbvio, ele não tinha nem o que comer, de lá se cuidar. Não tinha onde dormir e tudo mais. Então, ele tem uma aparência que eles acabam dizendo, comparando com a de um urso. Todos de primeira, logo de cara, falam que ele parece um urso, sabe? Então, eu acredito que ele seja alto, pelas coisas que é escritas, alto, corpulento, né? Uma pessoa grande, forte, barbudo, com uma voz mais grave e com gagueira. Então, assim, foram coisas que ele acabou até adquirindo por conta da forma como ele vivia, né? Ele vivia na rua, sem se alimentar direito, sem ter um lugar para dormir, sem ter um lugar para tomar banho. Então, sem ter pessoas para conversar com ele. Então, ele acabou adquirindo coisas não só nos quesitos psicológicos, né? Não só traumas psicológicos e coisas do tipo, porque ele não lembra nem da história de vida dele, mas fisicamente também acabou refletindo, né? A forma como ele vivia acabou refletindo na aparência dele. E aí, por isso, as pessoas acabam também julgando muito ele, porque é logo de cara uma aparência assim que causa certa estranheza para algumas pessoas. Dito isso, a gente vê, né, quanto que a comparação, assim, o quanto que o julgamento pelo físico, pela aparência da pessoa, leva muito a você querer determinar quem é aquela pessoa, que tipo de pessoa é ela. Porque ele estava em uma situação vulnerável, ele estava exposto ao perigo, a doenças, ele não tinha uma qualidade de vida de modo algum. E ainda assim as pessoas não olham para esse todo, não olham para essa situação, olham para a aparência dele. Já olham com medo, já olham com receio, já acham que ele vai fazer alguma coisa, sabe? E aí isso toca muito, porque você fica, poxa, ele tava numa situação precária, sabe? Olha para isso. Mas, enfim, né? O ser humano, de um modo geral, acaba julgando muito da questão do estigma, da aparência, enfim, julgando muito por conta desses fatores. Mas aí ele vai tendo toda essa transformação e a cada capítulo é desenvolvido a história de uma pessoa. Então, logo no início foi ele com a senhorinha, no capítulo seguinte foi ele com a jovem que ele orientou que fizesse um vídeo no YouTube. No outro veio a outra funcionária e o seguinte veio o cliente. Agora eu tô lendo um que vai ser, pelo que eu estou percebendo, com uma outra cliente também. Ela já teve o primeiro contato com ele e também teve a mesma reação ao vê-lo, né? Mesmo que ele já tenha ali perdido alguns traços, mesmo que ele já esteja com roupas limpas, roupas melhores, tomado banho, tenha perdido um pouco da gagueira, mesmo assim a reação dela inicial foi a mesma que os outros, de julgar ele logo de cara, de não querer
conversar com ele, sabe, de querer ficar distante. Então, assim, já foi, sabe, logo de cara a primeira reação dela. E aí eu acho que vai desenvolver isso. E aí eu tô pensando se realmente vai seguir nessa linha de que cada capítulo vai ser uma pessoa ali interagindo com ele. Porque se for assim, meio que você para e pensa de um modo geral que a história não é sobre ele, no sentido de que, tipo, ele que era a pessoa que precisava de ajuda. Sim, ele precisava de ajuda. Mas o que ele tem para oferecer é tão mais forte, tão mais rico, que o que ele acaba passando para as pessoas, o que ele acaba fazendo por essas pessoas, mesmo que de uma forma simples, é mais poderoso do que ele poderia precisar, sabe? Eu não sei se estou me fazendo entender, mas é basicamente isso. Ele demonstra ser uma pessoa muito calorosa, muito atenciosa, e ele não se lembra como que ele foi parar na rua, ele não lembra o nome dele, ele não lembra da história de vida dele. E então eu não sei se ao final do livro vai ter aí uma explicação para isso, mas de modo geral é isso. Então tô na página 142, tô quase terminando, pretendo terminar hoje. E aí depois eu volto para conversar mais com vocês. Espero que tenha dado para ouvir, já faz 16 minutos que eu tô aqui falando. Espero que tenha dado para ouvir tudo direitinho, né? A roupa ali aparecendo, sim, vida real, né, galera? Mas é isso. Vou continuar a leitura e depois eu volto pra conversar mais com vocês. E um detalhe, eu descobri que vai ter o 2, sabe? Eu vi recentemente que foi lançado pela editora Bertrand, na verdade pelo Grupo Editorial Record, né, no selo da Bertrand, que é a editora que tá lançando esses livros, que vai ter o 2. E o 2, não sei se exatamente vai ser uma continuação, mas o 2 vai se passar na época da pandemia. E aí eu já nem coloquei na minha lista, porque por mais que esteja gostando desse, eu não quero ler o da pandemia, porque, enfim, gatilhos, né? Mas aí fica já a dica pra vocês, se vocês já leram esse e querem ler o próximo, já tá disponível também. Eu vou deixar até o link na descrição pra quem quiser adquirir. E eu vou continuar a leitura e depois volto pra falar com vocês um pouco mais e já pra finalizar esse vídeo, tá bom? Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar é que ele, quando vivia na rua, né, ele sempre tinha a oportunidade, ele tava bebendo. E aí, quando ele encontrou a senhorinha, né, ela foi dar comida pra ele e tudo mais, ele sempre queria uma bebida. E aí ela acabou fazendo com que ele deixasse, né, este hábito, porque ela sabia que aquilo ali não ia ser saudável, não ia ser bom pra ele, então ela meio que, não é que ela forçou, mas ela estimulou ele a abandonar esse hábito. Então, quando o cliente aparece na loja, que ele tá passando por algumas situações relacionadas à vida profissional e pessoal dele, ele também tá bebendo. Ele também tem um certo hábito de ir à loja sempre quando tá voltando do trabalho e comer algumas coisas e dentre as comidas, a bebida que ele toma é uma bebida alcoólica que tem lá. E aí ele percebe isso, né? Que o cliente tá bebendo com uma frequência maior do que deveria. E conforme ele vai aparecendo, parece que vai ficando mais forte. E aí ele toma, né, a iniciativa de não só dar o conselho em relação ao que ele possa vir a fazer. Ele diz que o que ajudou ele a eliminar esse hábito foi tomar chá de cabelo de milho, acho que é alguma coisa assim, sabe? E aí que foi a senhorinha que apresentou pra ele esse chá. Então ele acaba adquirindo esse hábito e passando também essa dica, né,
para esse cliente, porque ele percebeu que realmente abandonar esse hábito fez muito mais bem para ele do que mal, né? E que ele não conseguia enxergar quando ele estava bebendo que aquilo era um vício, né? Que aquilo fazia mal para ele, que ele não conseguia se libertar. E depois, quando ele tentou, ele percebeu que é mais difícil também, né? Tem que ser muito forte, muito resistente para poder se libertar disso. Então, ele acabou tendo, né, um estímulo da senhorinha e também tendo a questão de que ele poderia tomar uma outra coisa quando ele sentisse vontade de beber, que no caso era o chá. E aí ele passou essa dica também para o cliente, que logo de cara o cliente ficou meio resistente, né? Ele deixou de ir lá e várias vezes, assim, acho que umas 2 vezes ele deixou de ir lá por conta dele, mas depois, no fim das contas, ele vai parar de beber, sabe? E ele vai até adquirir esse hábito, assim, em relação do chá. Então, assim, é muito legal porque ele vai passando usando a vivência dele para ensinar as outras pessoas, né? E ensinar a se libertar de hábitos que não são saudáveis, a ensinar a pessoa a ouvir, ensinar a pessoa a ter uma atitude mais corajosa, né, de colocar-se em sair da sua zona de conforto. Então, assim, tá sendo muito legal. Eu tô com o livro aqui, ó. Eu tô um pouco mais da metade. Essa parte aqui é a parte que eu já li, tá faltando isso aqui. E aí eu vou ler agora. Estou, como eu disse, na página 142. Então, eu vou ler agora pra tentar concluir logo a leitura desse livro. Sabe o que é interessante? Todas as pessoas julgam ele de todas as formas. Inicialmente, as pessoas julgavam porque ele era morador de rua. As primeiras pessoas que tiveram contato, né, com ele, sabiam da situação dele. As outras pessoas que não sabiam da situação inicial dele, julgavam ele de diferentes formas. O primeiro cliente que ele atendeu julgava ele como sendo como se fosse um soberbo, como se fosse um filhinho de papai que era dono de uma conveniência apenas para passar o tempo, sendo que nem dono da conveniência ele é, né? E a menina, que é a próxima cliente, que é a que eu tô lendo agora, ela julgou ele de cara, assim, por motivos nem, sabe? Tipo, ela olhou para ele e não gostou dele. E simplesmente fica julgando ele como se ele fosse uma pessoa ruim. Mas o que parece aqui é porque ele é muito sincero. Ele é muito inocente nas ações dele. Ele abre o coração, ele expõe as emoções. Ele é muito inocente, muito honesto, né, com as pessoas. Então, acaba que a honestidade e a inocência dele, atreladas, acabam causando um estranhamento nas pessoas, porque elas, de certo modo, já fizeram ali um pré-julgamento dele a partir da aparência e depois eles, com as ações dele, as pessoas acabam julgando mal ele, sabe? E teve uma situação aqui agora em que ele precisou sair da conveniência, acabou deixando a conveniência aberta, mas deixou um recado. Nossa, isso pra ela foi assim, tipo, muito errado o que ele fez. Depois, quando ele foi se explicar, ela ficou chateada também por ele estar dando explicação. Então, assim, é um negócio que vai ficar um ranço natural que as pessoas têm dele, sabe? A existência dele incomoda. Que é até uma coisa que ela fala, né? Que a existência dele incomoda. E ela também acaba evitando ir à conveniência pra não se encontrar com ele. E, tipo, tudo isso, sei lá por quê, entendeu? É sempre o primeiro contato, é sempre a primeira reação que as pessoas estão tendo quando encontram ele. E aí, só depois que elas dão a oportunidade de conhecer ele, né? E que ele insiste, porque ele realmente é insistente, ele não se deixa abater, né, pelo que as pessoas falam ou que as pessoas pensam. Ele simplesmente vive, sabe? E fala o que ele quer, o que ele pensa com respeito. E é quem ele é, sabe? Mas se eles deixassem abater, poxa, seria triste, porque todo mundo julga o pobre coitado.
momento da história agora tá bem pertinho de terminar, ó, tá faltando isso aqui, ó, pra terminar a história. O personagem principal é o Dog Go, eu não sei pronunciar o nome dele, é esse nome aqui. Ele tá explicando um pouquinho da história dele, né, da história de vida dele. Na verdade, ele tá tentando se lembrar, porque por conta do álcool, né, por conta da bebida, ele acabou se esquecendo do passado dele. Mas aí, conforme as coisas foram mudando, né, a partir do momento que ele foi pra loja de conveniência, ele acabou sendo questionado pelas outras pessoas sobre a história dele, quem é ele, qual o nome dele, qual a família dele, onde ele morava, o que ele fazia. Então, assim, ele não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas e ele meio que parecia não querer lembrar também, como se naturalmente ele já tivesse ciência de que houve algum trauma, alguma coisa que levou com que ele fosse estar na situação, né, de estar morando na rua, e isso tenha sido porque as suas relações pessoais, né, com sua família, talvez não tenha dado, né, muito certo. E aí causou-lhe alguns traumas e ele acabou indo parar na rua. Só que aí com o álcool, todas as memórias dele foram sumindo e ele não lembrava de nada. Então ele não lembrava porque ele estava na rua, ele não lembrava absolutamente de ninguém da família dele, de onde ele vinha. E aí, quando ele estava na conveniência, as pessoas ficavam questionando essas coisas, né? Queriam saber. Tinha um grupo de senhorinhas ali que ele começou a ajudar e tudo mais, a levar as compras para casa, que elas começaram a questionar muito ele, né? Todas as pessoas questionavam, mas elas, especialmente muito curiosas, questionavam mais. E aí ele começou a ter uns flashes, a ter umas pinceladas, né? Do que poderia ter acontecido, de até começar a enxergar o rosto da família dele. Então, eu tô nessa parte que ele tá explicando, né? Tentando explicar um pouco como que a memória dele começou a voltar. E explicando também o lado dele em relação às outras pessoas, porque lembra que no início eu falei que os outros capítulos era sempre ele fazendo algo para ajudar essas outras pessoas, né? No início ele foi ajudado pela senhorinha, mas em contrapartida ele também ajudou ela. E as outras pessoas que chegaram ali, tanto as funcionárias quanto os clientes, foram ajudados por ele de alguma forma, seja com um conselho, um ombro amigo, né? Uma pessoa para ouvir também, né? Um ouvinte, né? Para as pessoas que precisavam. Então, ele está contando resumidamente o lado dele, a versão dele desses acontecimentos, dessas interações. E aí a gente tá tendo acesso, né, a essa visão, né, que é a visão dele desses acontecimentos e também o esclarecimento dessas coisas que estão surgindo na memória dele. E aí falta pouquíssimo, pouquíssimo para terminar. Eu tô aqui lendo, já criando expectativas, porque falta muito pouco, mas tá com aquela sensação assim um pouco pesada, sabe? No livro, como se algo muito sério fosse acontecer. Eu não sei, mas eu espero que não, né? Mas uma questão também. Lembra que eu falei no take anterior que o 2 se passa na época da pandemia e que eu não iria ler por conta de gatilhos? Então, quando chega perto do final desse livro, a história já começa a se passar na época da pandemia. Deixa eu até ver aqui. Quando foi que esse livro foi lançado? Para ter uma ideia aqui de quando que... Em 2024 tá dizendo que foi lançado. Porém, ele deve ter sido escrito na época que a pandemia já estava acontecendo, porque os personagens já falam sobre o Covid, já falam sobre o uso da máscara e tudo mais. Não de uma forma detalhada, nem mais profunda, mas no final da história já pega nesse ambiente, já tem essa ambientação da pandemia. Então, assim, já pega um pouco disso. E aí, também surgiram personagens que deixaram aquela pulguinha atrás da orelha em relação a qual a relação deles com o Dog Go, né, em relação ao personagem principal, que teve ameaças e tudo mais. Então, assim, né, não sei se vai explicar tudo isso neste tiquinho, nesse pouquinho aqui de folha, entendeu? Pode ser aqui. Eu não sei se vai ter explicação, não sei se vai ter espaço suficiente
Para explicar tudo isso, então, talvez o 2 seja realmente uma continuação deste aqui. Mas vamos ver aí, vou concluir aqui, depois que eu concluir eu volto para falar com vocês, para dar o update geral e concluir também esse blog de leitura. Deixa eu arrumar vocês aqui, né? Estava na rede, lendo. Gente, mas... terminei. Eu terminei. Eu não sei se deu pra notar no take anterior, mas eu tava, assim, segurando as lágrimas, porque teve um momento que, poxa, mexeu muito, que foi um momento muito crucial pra entender a história do personagem principal. Porque, como eu falei, o personagem ele vem falando sobre as interações que ele teve, então a gente vai vendo a visão dele em relação à troca, né, que teve ali com outros personagens, né, como os funcionários, clientes, a senhorinha que acolheu ele primeiramente. Então a gente vê o ponto de vista dele, a perspectiva dele, né, da história em relação a essas interações. E aí, a partir dessa visão dele, é que algumas coisas vão se encaixando, né? Algumas não, muitas coisas vão se encaixando, várias coisas vão sendo explicadas, não só em relação não diria a resolução, mas o que aconteceu, né, com os outros personagens, com os outros que apareceram ali, né, que tiveram interação com ele, mas explicar também por que ele se tornou um morador de rua. Então, a partir desse ponto de vista, né, dele explicando tudo isso que a gente foi entendendo. E no momento que eu fiquei segurando pra não chorar, foi porque explicou o que foi, assim, tipo, boom, sabe? Na vida dele, o que aconteceu de tão trágico, o que fez com que ele tivesse um rumo tão diferente. Como a gente tá falando com spoilers desse livro, eu vou falar certas coisas, mas eu acho que outras vocês precisam ler, né, pra sentir. Então, ele era um médico e ele era uma pessoa egoísta, arrogante e que pensava muito no bem dele, né? Fazer as coisas para o benefício próprio. E ele era casado, né? Tinha uma filha e ele acabou, conforme as coisas foram caminhando na vida dele, conforme o tempo foi passando, ele acabou perdendo a ligação que ele tinha com a esposa e também a ligação que ele tinha com a filha, né? Por conta do comportamento dele, por conta da personalidade dele também. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, teve uma questão na vida profissional dele que foi extremamente séria e isso engatilhou, assim, tipo, diversos outros problemas e culminou ali no fim da família dele, né, da estrutura familiar dele, no fim também da profissão e ele se viu perdido e quando ele percebeu, ele estava morando na rua, né? Ele passou, acho que foi 4 anos, né, morando na rua. E quando ele encontrou a senhorinha, ela foi como se fosse a última chance, sabe? Para que ele pudesse tentar viver novamente, porque é como se ela fosse uma pessoa, sabe, um ser de luz que apareceu na vida dele para fazer com que ele saísse do poço, né? Saísse da lama que ele estava vivendo, saísse de tudo ali que estava acontecendo, que ele tentasse levantar a cabeça, recobrar a memória dele e ir atrás da família dele e também da vida dele, né? De voltar a viver. Então, muitas das coisas que ele fez pelas pessoas
conforme ele ia fazendo ali, ele ia fazendo também, não só para ajudar as pessoas, mas também para se curar. Porque ele percebeu que com os erros dele, muitas coisas ruins aconteceram. Então ele fez uma autoanálise e percebeu que a postura dele deveria mudar. E percebeu que ele tinha uma importância também, influenciava na vida de outras pessoas. Então ele precisava, a partir dos erros dele, tirar aprendizado não só para a vida dele, mas para ensinar outras pessoas também. E as outras pessoas que chegaram para eles foram pessoas que estavam passando não pela situação completamente dita, né, que ele estava passando, mas tinha ali na vida dessas pessoas coisas que ele viveu ou que estava vivendo, como o caso do cliente, né, do cliente da loja que estava bebendo, estava se tornando um alcoólatra. Ele foi um alcoólatra e ele conseguiu superar graças à ajuda da senhorinha e graças também à força de vontade dele. Então, ele aprendeu durante esse processo, né, em relação a essa questão, a esse assunto. Então, ele tinha que passar isso para outra pessoa, ele tinha que ajudar outra pessoa. E aí, isso também nos outros personagens, cada um com um assunto, com uma questão que, de certo modo, ele acabava conseguindo dar conselho porque ele tinha vivido certas coisas e tomado decisões erradas e visto que o que ele fez não era correto. Ele, por exemplo, aconselhou a funcionária mais velha da loja a ouvir o filho, coisa que ele não fazia com a filha. Ele até se sentiu mal quando ele deu esse conselho para ela, porque ele pensou que ele não fazia com a filha dele, né? Então, assim, meio que tipo ele foi se curando e ele foi ajudando outras pessoas a se curarem também. Então, foi um processo mútuo, sabe, de cura. E a influência, a ajuda da senhorinha, assim, foi estopim, foi primordial para que ele mudasse completamente de vida. E o que aconteceu na vida profissional dele foi algo, assim, seríssimo, que realmente não tinha como ele continuar a vida que ele levava após o que aconteceu. E tudo, né, que aconteceu na vida dele não vai sair da memória, né? Ele vai levar para a vida dele para sempre, mas ele vai tentar fazer diferente, né? Ele vai tentar ser uma outra pessoa, ele vai tentar, como ele falou no final, ele vai a todo momento tentar ajudar os outros, né? E não ver as coisas, não fazer as coisas só em benefício próprio. Então, assim, como diz aqui atrás, que fala uma história emocionante sobre solidariedade e processo de cura, é realmente sobre isso. Esse livro é um livro que traz também a questão da pandemia, como eu falei já pro final. Quando ele realmente, né, recobra ali total a consciência e ele sabe que ele é médico, ele vai se voluntariar para ajudar também na época da pandemia. Então, ele realmente tá tentando mudar, sabe? Então, esse livro é um livro que vai tocar profundamente e eu gostei da história, gostei muito. Ele é um livro que tem blocos de texto muito grandes, sabe? Tem alguns momentos aqui, por exemplo, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem. São blocos grandes de texto, aí na página seguinte do mesmo jeito. E aí acaba que isso demora um pouquinho, porém a escrita é tranquila. Se você consegue ali se concentrar, você consegue ler rápido. Quando eu consegui me concentrar completamente na história, eu conseguia ler assim, tipo, muito rápido, várias páginas, né? Você quer descobrir as pontas soltas, você quer saber por que ele foi parar naquela situação, ele quer saber o que aquelas pessoas têm pra estarem ali sempre julgando ele o tempo todo. Como eu disse, quando eles veem ele, a primeira coisa que eles falam é sobre aparência, é sempre as mesmas coisas, assim, em relação a julgar eles de cara, sabe? Só teve uma senhorinha que falou que ele era uma pessoa bonita e porque ele estava trabalhando ali. E aí também o questionamento insistente dessa senhorinha fez com que ele tentasse, de todo modo, recobrar a consciência dele, recobrar a memória e saber, né? Tentar saber o que aconteceu com ele. Então, assim, é uma história muito bonita, né, de superação, uma história de cura, é uma história que toca profundamente, principalmente quando você toma conhecimento do que levou ele a estar em uma situação vulnerável,
Comparado com a Livraria Morizaki, eu particularmente gostei mais da Livraria Morizaki porque eu acho que teve mais passagens que me tocaram. Essa aqui, ela é muito mais descritiva do que reflexiva, né? Então, o da livraria, ele traz muitos apontamentos que fazem você se identificar, se questionar, tudo mais. Aqui, traz isso também, porém, ele vai explicar toda a história, assim, tem vários personagens ali que se encontram, então, assim, tem muita informação para dar, então acaba que não tem tantos momentos que você, sabe, tira, assim, não sei dizer muito bem, mas não traz tantos momentos reflexivos, sabe? As reflexões, quando você acaba o livro, você, bum, você tem a sua reflexão, você, poxa, isso tocou, isso realmente foi profundo. Mas durante a leitura é mais tranquilo, sabe? Enquanto na Livraria Morizaki você vai tirando, assim, tipo, durante a leitura, vários momentos de reflexão, entendeu? Então, assim, é muito bonito, muito emocionante de ver toda a relação e todo o crescimento dele, também toda a cura dele, porque ele passou por muitas coisas e ele teve que se redescobrir, né? E ficou um pouco não explicado muito bem o que vai acontecer, ficou aberto o final em relação à família dele. Ele vai ali ser voluntário em um lugar onde a esposa e a filha estavam morando, então talvez no 2 venha explicar isso justamente por se passar na pandemia, talvez vai explicar justamente esse reencontro, o fato dele tá trabalhando como voluntário, então talvez no 2 venha explicar outras coisas, né, relacionadas à família dele e a ele ali, a profissão dele. Então, de modo geral é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei esse livro, assim, lindíssimo. O outro livro, ele é basicamente a mesma capa, o que muda vai ser as cores, que aqui tá rosa, lá vai estar laranja, como se fosse outono. Vou deixar a capinha aparecendo aqui pra vocês verem. E é o mesmo título com o número 2, né? Então, assim, não muda muita coisa. E explica também a questão desse título aqui, a Inconveniente Loja de Conveniência. Por quê? Porque era uma loja pequena que não estava dando lucro. A preocupação da senhorinha era simplesmente manter a loja funcionando para pagar os funcionários que trabalhavam lá. Se ela rendesse a quantidade que ela precisava pagar do salário deles e comprar ali as mercadorias que precisava, estava ótimo. Ela não precisava do lucro, porque ela é uma professora aposentada, então ela pensava muito no próximo, entendeu? A preocupação dela era com os funcionários dela. Então, isso aí já pega. Essa senhorinha, assim, é maravilhosa. Ela tinha também umas dificuldades dela com o filho dela, mas uma pessoa muito, muito generosa. Então, ela era vista como uma loja de conveniência, inconveniente justamente por isso, porque ela não oferecia tantos produtos, ela não tinha tantos eventos, ela não tinha um atendimento, às vezes, muito bom. Então, assim, as pessoas costumavam dizer que era uma loja inconveniente. Então, por isso explicado, né, o título. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu tentei trazer a minha opinião aqui com spoilers, mas segurar certas coisas pra ficar ainda mais... Sabe aquela vontadezinha de descobrir o que é que vai acontecer se passar? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhocomlivros. Lembrando que eu vou deixar o link do livro no box de informação, caso você queira adquirir utilizando o meu link de afiliado. Você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. Então é isso, gente. Um super beijo e até a próxima. Tchau!